Olha o que diz a palavra de Deus. No capítulo 5 do Evangelho de São João, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém existe, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Escute bem, 38 anos. Se achava enfermo. E Jesus, vendo esse homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Esse local, chamado Tanque de Betesda, era um local aparentemente, pela descrição da palavra de Deus, nós imaginamos que era um lugar até que bonito. Possuía 5 alpendres. E a história diz que ali havia 2 tanques. E havia, por parte das pessoas, uma crença de que um anjo descia e movia as águas. E a primeira pessoa que fosse lançada na água era curada de qualquer moléstia, de qualquer enfermidade que tivesse. Bem, durante todo o Evangelho, você não vê um texto que desminta isso. Então nós podemos crer que era algo real, algo verdadeiro. E as pessoas movidas por fé ali estavam. E eu fico aqui imaginando esse homem que há 38 anos ali estava. Não diz que a idade dele era 38 anos, mas ele estava ali há 38 anos com a esperança de ser curado daquele mal, daquela paralisia que estava nas suas pernas. Imagine bem, 38 anos ali, esperando que alguém o lançasse nas águas. E quando Jesus visita aquele lugar, Jesus foi exatamente em direção daquele homem. Jesus tinha um propósito. E sempre que Deus abençoa uma pessoa, Deus tem um propósito. De que essa pessoa seja salva, de que essa pessoa creia nele, de que essa pessoa seja um discípulo. E realmente, lendo as Escrituras, lendo o Novo Testamento, você vai ver que esse homem que foi curado, ele era irmão
de um que foi também um discípulo de Jesus, Simão, o Zelote. Quando Jesus se dirige a esse homem e pergunta: você quer ficar são? Quer ficar curado? Esse homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que me lance na água quando o anjo move as águas. E eu estou aqui sofrendo há tanto tempo. A gente percebe que esse homem estava ali se vitimizando. Olha, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me lance na água. Mas Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ficar curado? Bem, nós aprendemos algo aqui que não deve acontecer na nossa vida. A gente se vitimizar por tudo, ou colocar a culpa em outra pessoa pelo nosso problema, pelo nosso sofrimento. Não. Jesus pergunta: quer ficar curado? Esse homem tinha esperança. Se ele não tivesse a esperança, ele não permaneceria tanto tempo ali. Então, algo de bom ele fez. Ele semeou esperança. Ele tinha esperança de que um dia a sua história ia mudar. Ou seja, ele semeou durante todo o tempo esperança. O que ele fez de ruim foi querer se vitimizar. Mas ele semeou algo bom, que foi a esperança. E hoje em dia, muitas pessoas semeiam, mas semeiam coisas ruins. Fala mal do próximo, torce pela derrota do seu semelhante, não tem compaixão, muitas vezes semeia ódio, semeia vingança. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Aquele homem semeou esperança e colheu um milagre. Nós devemos sempre semear coisas boas, semear amizade, semear fé, semear amor, semear perdão, semear fidelidade, obediência a Deus, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Por isso a gente tem que semear coisas boas, semear esperança no coração das pessoas, porque nós vamos colher, semear perdão, ou seja, semearmos amizade, sermos amigos verdadeiros, sermos irmãos de verdade, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Em todos os sentidos. Se eu semeio fé, eu vou colher milagre. Se eu semeio oração, eu vou colher resposta, bênção na minha vida. Aquele homem semeou esperança, ele teve esperança. E quando Jesus pergunta: você quer ficar curado? E ele: eu quero, eu creio, eu quero. É o que ele esperava. E o fruto da sua esperança foi um milagre. Levanta, toma a tua cama e anda. E ali aconteceu aquele grande milagre. Quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que Jesus nos ensina, nós colhemos frutos da nossa fé. E nesta campanha, o tanque de Betesda, que nos faz lembrar que o anjo movia as águas, e a primeira pessoa que ali era mergulhada era curada, fosse cega, surda, paralítica, seja qual fosse a enfermidade, ela era curada. O anjo movia as águas, mas nesta noite,
Aqui está a fonte da água viva que é Jesus. Ele prometeu que estaria conosco. E é o Espírito Santo que está movendo os nossos corações nessa noite. E com certeza, o mesmo Jesus que esteve ali no tanque de Betesda, ele está aqui para abençoar a sua vida, para abençoar você, para transformar o seu viver, para transformar o seu coração, para encher de paz, de alegria, de felicidade, para trazer salvação para a sua alma, perdendo os seus pecados, uma nova vida. Imagine aquele homem, 38 anos ali, deitado, dependendo de alguém, para limpar, para lavar, para alimentá-lo. Mas agora se levanta, é uma nova vida. Ele podia caminhar, ele podia andar. E com certeza, nessa campanha, se há alguma coisa amarrando a sua vida, te prejudicando, impedindo de caminhar, impedindo você de ser feliz, impedindo você de ter paz, tenha certeza que ao mergulhar na presença de Deus, nessa fonte maravilhosa que é Jesus, ele vai limpar, ele vai curar, ele vai operar, ele vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Quem crê nisso, diga aleluia. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém que me lance nas águas. Talvez nessa noite você possa falar: eu não sei orar. Eu não sei buscar a Deus. Meu irmão, Deus conhece a voz do nosso coração. Deus conhece a voz da nossa lágrima. Deus conhece a voz do nosso gemido. Muitas vezes a palavra nem chegou na nossa boca, mas Deus já conhece. Então, nessa noite, não apresente desculpa, não se vitimize, mas saiba, Ele está aqui. Ele está olhando para você. Ele está perguntando para você: você quer ser abençoado? Aleluia! Vou convidar vocês a vir aqui à frente agora.